Estes são os 44 jogadores considerados os melhores da Liga Portugal B-Win desta edição 22-23. São 4 jogadores por cada uma das 11 posições do terreno e foram escolhidos analiticamente segundo o avançado sistema de análise estatística de futebol desenvolvido pelos amigos da Goalpoint. Há aqui gente que de facto esperávamos ver, casos de Al-Nusrati, Otávio, Grimaldo ou Pedro Gonçalves, algumas surpresas como, por exemplo, na baliza, onde dos 4 guarda-redes nenhum deles vem de uma equipa do top 4, ou então jogadores ainda desconhecidos para os menos atentos, casos de Rafa Morrica, Colombato ou Bruno Wilson. Ora, o que é que eu fiz? Eu peguei nestes 44 magníficos, como lhes chamou a Goalpoint, e coloquei-os a jogar no melhor campeonato do mundo, a Premier League. Será que este plantel se safava por lá? Coloquei-os no lugar do último classificado desta temporada, que agora terminou, o Southampton, e este clube todo bonitinho, com Roger Schmidt ao leme, com Sérgio Conceição, Artur Jorge e Ruben Amorim como adjuntos do alemão, para dar ainda mais beleza à coisa, e ainda a jogar no Estádio Nacional. Foi este clube, como eu dizia, que coloquei na primeira Liga Inglesa. Mas deixa-me dizer que não foi só na Premier League. Eu, lá mais para o fim, também os coloquei noutra liga e os resultados foram muito interessantes. Mas primeiro vamos a Inglaterra, sim, para saberes onde é que os coloquei, tens de ficar até ao final do vídeo. Tentativa 1 aqui. Vamos a isto. Coloquei o clube com uma suspensão de contratar jogadores até a final da época 23-24, ou seja, 2 temporadas, para não desvirtuar este plantel de 44. Claro que com este número de jogadores o plantel é muito grande e ao ser tão grande o Roger Schmidt fez o contrário do que fez na vida real. Sim, decidiu encostar o António Silva para a equipa dos sub-19. Os resultados foram no mínimo interessantes, porque na primeira temporada os magníficos fizeram o 8º lugar, apenas a uma posição da qualificação europeia, mas nesta mudança da primeira para a segunda temporada eu reparei num pormenor. De facto, adicionei um embargo à compra de jogadores, mas as habituais vendas feitas por todos os clubes portugueses tornaram este plantel praticamente impraticável. Vejam isto, não há um único guarda-redes, pelo caminho perdemos Orsnes, Marcos Edwards, Niakate, João Mário, Trincão, Nuno Santos, Al-Nusrati, enfim. E como a ideia era perceber como o plantel original se comportaria nesta poderosa Liga Inglesa, comecei do zero, mas fiz uma alteração. Adicionei à impossibilidade de contratar jogadores nos primeiros 2 anos uma transferência futura de qualquer um dos 44 jogadores para aquele que é o seu clube de origem, mas no final apenas dos 2 anos, e assim garanto que durante essas 2 temporadas o plantel vai ser composto exatamente pelos escolhidos da Goalpoint. Feita a segunda tentativa, e se compararmos com esta primeira que te mostrei agora, os magníficos ficaram uma posição abaixo, no 8º lugar, mas até conseguiram um ponto a mais, 52, o que não parece nada mau. E quem foram as figuras da equipa nesta simulação? Ora bem, o 11 tipo escolhido por Roger Schmidt foi com Nakamura na baliza, Otamendi e Inácio centrais, Grimaldo à esquerda, Pepe à direita. O meio-campo foi de Ugarte e Orsnes, com Otávio, Pedro Gonçalves, Ricardo Horta e Taremi, que foi o melhor marcador da equipa, com 12 golos a jogarem na frente. E à semelhança da vida real, Otávio foi o melhor jogador, ou pelo menos aquele que teve a melhor classificação média, tal como na Goalpoint. E a sensação que me fica, depois de olhar para o calendário, é que este lugar até ficou um bocadinho curto, porque nos últimos 7 jogos os magníficos só sacaram 3 pontinhos. Simulei por isso mais uma temporada. Mas antes disso, deixa-me dizer-te uma coisa, é que esta base de dados específica estou a oferecê-la a toda a gente que queira e não apenas aos membros do canal. Tens o link aí em baixo. Se jogas FM, se gostarias de experimentar esta base de dados, então aproveita, faz o download, eu estou a oferecê-la de forma gratuita. Neste caso, a base de dados não terá nem as transferências futuras, nem o embargo de transferências para tu poderes fazer a tua magia. Aproveita aqui a oferta, por isso, do teu amigo FM Adventure. Quanto às outras bases de dados, já sabes que são um exclusivo dos membros do canal e já há muita gente que tem as mãos especialmente nesta base de dados, a do futebol português organizado em pirâmide. Para mim, um dos grandes desafios do FM23 é um desafio tão grande, aliás, que estou a fazer eu próprio um save com esta base de dados. Podes acompanhá-lo em episódios aqui com esta playlist no YouTube, ou então acompanhar as lives também aqui no YouTube e também na Twitch. E o que também é sempre bem-vindo é o teu like, a tua subscrição, que neste caso é gratuita,
gratuita e também a tua opinião aí nos comentários. Pergunto-me se gostavas de ver estes magníficos em mais algum lado. Diz-me aí tudo nos comentários. Olhando para a segunda temporada, a primeira coisa que dá para ver é que o treinador já não é o mesmo, é verdade. Sérgio Conceição está agora ao leme dos magníficos. Roger Schmidt foi convidado a sair em novembro, com Sérgio Conceição, o seu antigo adjunto aqui na experiência, a assumir o lugar. E o 11 tipo foi, bem, teve algumas mexidas, mas manteve-se o Nakamura como guarda-redes escolhido. Depois, agora, António Silva e Gonçalo Inácio como centrais, Grimaldo e PP mantêm-se nos laterais. No meio campo, Oshners e Ugarte. Na frente, sim, algumas mexidas, porque Taremi e Pedro Gonçalves jogam os dois na frente e Ricardo Horta com Otávio nas alas. Quem praticamente não calçou nesta experiência, quer com Roger Schmidt, quer com Sérgio Conceição, foram alguns jogadores de renome da Liga, casos de Trincão, de Galeno, de Rafa, que jogou muito pouco, do Al-Musrati, que não fez um único minuto nesta segunda temporada, até do Florentino, que apenas foi titular 6 vezes em 2 épocas, do Marcus Edwards, que por seu turno nem um minuto fez em nenhuma das temporadas, mas outros nomes como Uribe, Morita, Nuno Santos, Bá, enfim, muita gente que praticamente não jogou nesta experiência, porque a concorrência era grande, diga-se de passagem. Os magníficos fizeram exatamente a mesma pontuação nesta segunda temporada, 52 pontos, desta vez ficaram em apenas 11º lugar e voltaram a ter um final de época para esquecer. 3 derrotas seguidas com as quais fecharam a Premier League. Os destaques, bem, vão para Oshners com a melhor classificação média, mas também Horta, Grimaldo, Taremi e PP, que fizeram também uma época muito interessante numa equipa que, entre outras coisas, chegou ainda aos quartos de final da FA Cup. Mas, como te disse, não fiquei totalmente satisfeito com esta experiência só na Premier League. Por isso, fiz a mesma, mas desta vez coloquei os 44 magníficos na Primeira Liga Portuguesa. É verdade, na Liga Portugal B-Win, com os mesmos embargos de transferências, também com as transferências futuras arranjadas, para vermos se estes 44 chegariam para dominar a Liga Portuguesa. E se a primeira época foi impecável, os magníficos foram campeões com uma boa margem, o que me causa mais estranheza é o facto de o 11 tipo ter algumas diferenças, nomeadamente com as entradas de Ricardo Horta e Alexander Bá. Ao primeiro lugar no campeonato, obtido, como já disse, de forma bastante confortável, juntou-se a final da Taça de Portugal, perdida para o Porto, e a vitória na Allianz Cup numa improvável final contra o Estrela. Em termos de classificação média, mantemos Otávio, mas desta vez com a companhia de Ricardo Horta. Alex Grimaldo também fez uma excelente temporada e o Mehdi Taremi, com 19 golos, também acaba por estar na berlinda, como eu gosto desta palavra. Agora, a história da segunda temporada é que me causa ainda mais estranheza. Foi bem diferente. Em termos de 11 tipo, não houve grandes mexidas em relação à primeira temporada, mas desta vez, por exemplo, a eliminação da Taça de Portugal chega logo na quarta eliminatória. É verdade que, para compensar, os magníficos conseguiram mais uma vitória na Allianz Cup e até têm uma boa participação na Champions, onde chegaram aos quartos de final depois de eliminar o Dortmund nos oitavos e passarem em primeiro lugar num grupo que contava com Juve, Leipzig e Partizan de Belgrado. Caíram depois aos pés do Liverpool, mas o que me causa estranheza é que na Liga a coisa cedeu e cedeu feia. Os magníficos entraram para a 33ª e penúltima jornada na frente da classificação, mas de repente uma derrota em Alvalade e o empate em Guimarães atiraram estes 44 nada mais nada menos do que para o terceiro lugar, atrás dos dois grandes de Lisboa, Benfica e Sporting, e com apenas 74 pontos. Não deixa de me causar muita, mas mesmo muita estranheza. E o que é que tu achas? Qual é a tua opinião? Achas que este plantel deveria ter conseguido um bocadinho mais em ambos os cenários, quer em Portugal, quer na Inglaterra? E já que estamos a falar de cenários, olha aqui, este recriei no FM23 a carreira de um dos míticos 10 do futebol português. De seu nome, Manuel Rui Costa.